a noite da ceia do Senhor, neste ano de 2023, nos leva a compreender a maneira pela qual o Filho de Deus se coloca a serviço do reino diante da situação em que vivia. Podemos tentar imaginar o que se passava no coração de Jesus naquela noite, em que ele desejou ardentemente estar com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Jesus celebra a Páscoa num período conturbado. O próprio evangelista narra para nós que o diabo já tinha posto no coração de Judas o propósito de entregar Jesus. E Jesus sabia disso. E mesmo assim, ele quis celebrar a Páscoa. Sabe por quê? Ele não se envenenou. Ele não se deixou abater pela traição de alguém que ele escolheu. Judas não era um qualquer, era um dos 12, era da intimidade de Jesus. Ele conhecia bem o mestre, estava com o mestre, e por 30 moedas de prata, ele foi capaz de negociar a vida de quem o escolheu. Vemos a atitude de Judas, mas por outro lado, a atitude de Jesus. Quantas e quantas vezes nós ficamos esperando um momento oportuno para nos reunirmos com aqueles que amamos. Agora o tempo teve alguns acontecimentos, nós estamos passando por alguns problemas, dificuldades financeiras, dificuldade de doença, às vezes passou por algum problema de relacionamento dentro da família, dentro da comunidade. Não, agora não é hora de celebrar. Jesus não ensina isso. Qual é a hora de celebrar a vida? Qual seria o momento de celebrar o ser de Deus? Ainda mais nós, que somos batizados, já fomos purificados, mas na maioria das vezes nos resta e nos falta entender o grande sinal desta noite de Quinta-feira Santa, que é o lava-pés. Se curvar, estar a serviço, cuidar do outro, para que o outro possa viver. Quem não compreende este sinal, não pode ser discípulo do Mestre. Pedro vai dizer: Mestre, o Senhor nunca me lavará os pés. Se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Porque Pedro precisava entender o que de fato seria estar à frente da igreja. Nós também batizados precisamos entender o que significa isso, para podermos dizer que somos cristãos. A beleza da entrega. E Jesus faz isso, eu repito, não no momento de felicidade, de tranquilidade. Jesus faz esse gesto no meio de um período turbulento, de traição. E é claro que quando nós somos traídos, nós não ficamos contentes. É claro que quando nós somos traídos, nós ficamos abatidos. Mas o Mestre ergue a cabeça, não perde o sentido da sua existência,
e nem porque ele veio. Hoje, lideranças, as comunidades urbanas, todas reunidas diante da Igreja Mãe, para estar com o Mestre na última ceia. E o Mestre Jesus se curva e lava os pés de cada um. O que será que ele precisa lavar em nós? Você pensou nisso quando veio para cá hoje? O que será que Jesus precisa lavar em você, em mim, para que a sua igreja seja viva? Dentro da sua casa, para você exercer bem o seu papel, seja de esposa, de esposo, de filho, avó, alguém que está próximo, com aqueles que você convive. O que precisa ser purificado? Para que de fato você esteja a serviço e seja uma luz a iluminar quem está do seu lado. No trabalho que você ocupa na igreja, de fato você se doa, você se entrega, você ama a causa, está disposto a enfrentar tudo pelo Mestre? Ou será que muitas vezes nós fazemos o papel de Judas e depois nos arrependemos? E quando eu falo do trabalho na igreja do ressuscitado, não apenas enquanto uma instituição. O que será que precisa ser lavado? No cargo que você ocupa na sociedade, o trabalho que você exerce, você está a serviço mesmo? Se está num serviço público, você tem certeza que o salário que você ganha, ele é de fato digno, porque você está a serviço de uma comunidade? Nas repartições públicas, nos nossos trabalhos pessoais, seja você funcionário ou dono de alguma empresa ou estabelecimento, o seu papel é de estar a serviço para que todos tenham a capacidade de viver? Ou será que o posto que nós ocupamos, ele muitas vezes é para mandar, manipular, passar as pessoas para trás, nunca diz sim nem não, mas fica aquele jogo de empurra-empurra. O Mestre Jesus se curva para que os seus filhos vivam. O Mestre Jesus se curva para que a maldade seja banida. O Mestre Jesus se curva para que ninguém tenha fome. Fome de pão, fome de amor, fome de justiça. E faço mais uma pergunta. No que depende de nós, nós saciamos quem está do nosso lado? No que depende de nós, mesmo que eu não tenha nada material para poder compartilhar, mas será que eu alimento o mundo com sonhos, com projetos? O mundo será melhor se nós entendermos o que o Cristo fez na última ceia. Já compartilhei em algumas celebrações, mas com todos, creio que não. Ainda mais que eu fico mais para as comunidades rurais do que dentro da área urbana. Mas não pensem que eu não sei o que está acontecendo, que eu sei. O que acontece em cada celebração, o que acontece desde os mais longos e grandiosos eventos aos mais simples. Na caminhada da Trumbuca para a Cruz Alta,
Em meio à escuridão da noite, numa caminhada que eu imaginava que iríamos gastar 1h30, nós saímos às 7 e chegamos às 10 da noite para começar a missa. Noite, caminho difícil, muita gente com vela, praticamente 98% das pessoas que ali estavam, mais de 400 comunhões naquela noite, então tinha muita gente. Alguém na beira da estrada teve uma ideia. Tinha umas casas perto da estrada, e eu estava bem no final da caminhada, e quando vi muita fumaça, pensei, meu Deus, alguém com a sua vela colocou fogo no mato, no pasto. Quando fui chegando perto, para minha surpresa, era uma fogueira. Tinha um senhor do lado, e enquanto o povo passava, ele ficou alimentando a fogueira com lenha. Não sei quem é, não conversei com ele. Mas quando eu vi aquilo, eu pensei, certamente, ele pensou assim, eu não tenho luz elétrica para colocar aqui. Seria difícil levar uma fiação. Mas no meu pedaço, em frente à minha casa, ninguém vai tropeçar. Aqui, ninguém caminha no escuro. Nesse pedaço, não. Eu não dou conta de iluminar todo o trajeto, que praticamente, acho que é 6, quase 7 quilômetros. Mas aqui, ninguém cai. Aqui vai ser iluminado. Para mim foi isso. E ele ficou lá. Ele nem viu a hora que eu passei. Tentei cumprimentar, mas ele estava olhando para o outro lado. De mão posta, meio cabeça baixa, estava rezando. Já fiz várias perguntas essa noite. E eu faço mais uma. Naquilo que te compete, você está iluminando? No seu pedaço, você clareia com a sua vida para as pessoas sentirem a presença de Deus? Às vezes a gente arruma tanta confusão, nós fazemos tanta coisa para estarmos perto de Deus, inventamos orações, sacrifícios enormes, mas às vezes a coisa simples, que é iluminar a vida do outro, para que o outro não caia naquilo que me compete, eu não faço. E fico pedindo para Deus resolver as coisas. Nessa noite santa, peça para Jesus, ao lavar os teus pés, que Ele abre também a mente e o olhar. Oh meu Deus, enquanto eu vivo, no pedaço que me compete, faça com que eu tenha força de ser luz, mesmo sofrendo, mesmo às vezes com doença, mesmo às vezes sem emprego, mesmo às vezes com tanta crise que enfrenta. Peça, meu Deus, não deixe ninguém cair perto de mim, porque eu não fui capaz de acender uma fogueira. Se alguém cai, porque você não fez nada, a culpa também é sua. Padre, mas eu não fiz nada, eu não empurrei, mas ficou calado. Poderia ter feito alguma coisa, poderia ter usado a cabeça. Nós pensamos tantas coisas, temos projetos, sonhamos um passeio, sonhamos aposentadoria, mas será que eu sonho dia a dia? A minha igreja que está aí agora, eu estou esperando o quê para fazer a ceia com Jesus? É hoje, é agora. Amanhã, o Mestre será crucificado e vai morrer. Não perca tempo. Ele quis que você viesse aqui essa noite.
Não sei o que aconteceu para você vir aqui. Se veio forçado, por tradição, às vezes aquela confusão para sair de casa, aquele rolo, não quer esperar a mulher se arrumar, e às vezes o marido fala que não vai até na última hora, quando vem fala que vai, e assim, você vem. Por quê? Que o Mestre nos lave, nos fortaleça, para que humildemente possamos acender nossas luzes, nossas fogueiras, que seja uma lamparina, uma vela, uma faísca, mas por favor, seja um cristão, que um dia foi lavado pelo Mestre e entendeu que ser igreja, ser cristão, é estar a serviço. E apesar das dores, apesar das traições, apesar de tanto sofrimento, não desistir de sonhar. Apesar de tudo, meu Deus, eu vim aqui, vim cear com o Senhor. Vim receber esse gesto, este afago, que a noite de hoje nos lave e nos purifique, para que tenhamos coragem de continuar a nossa caminhada de cristãos, aqui, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, aos pés de São João Nepomuceno, nessas terras a Ele dedicada. Que Deus nos guarde e nos lave de todos os males, de toda miséria e de tudo aquilo que nos acomoda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.